Olá, amigos, tudo bem com vocês? Uma boa noite, graça e a paz de Jesus. Nessa série de temas, a esperança de Jesus, hoje eu quero falar sobre milagre. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que eu preciso? Qual é o milagre que nós precisamos? Mas antes de iniciarmos, vamos falar com o nosso Deus através da oração. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado pelo dia. Obrigado pelos teus cuidados. Ao abrirmos a tua palavra agora, pedimos a ti que o teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a história que eu vou ler hoje está baseada na palavra de Deus, obviamente, em João capítulo 8. Aqui conta a história da mulher que foi pega em flagrante adultério. O verso 1 começa assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E ali ele assentava e ensinava aquele povo. Versículo 3 diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E ali começou então a colocar aquela mulher no meio deles de pé. Disseram aqueles homens para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e segundo a lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. E o que o Senhor diz? E isso dizia eles entre eles, para terem como acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando, escrevia na areia, na terra ou na areia com o dedo. E como insistia na pergunta, Jesus levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta de Jesus, acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus falou para ela: Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Vamos aqui algumas imagens para a gente entender o contexto dessa história. Imagina agora uma mulher sendo pega em flagrante adultério. E aqui na tela, nessa segunda imagem, mostra que o cientista Kelvin, alguém perguntou para ele: qual foi a sua maior notável descoberta? Ele pensou um pouco e respondeu: eu sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Jesus agora sobe para o Monte das Oliveiras. De madrugada a multidão acompanhava Jesus, e agora os líderes daquela época pegaram aquela mulher, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, que era 613 leis que Moisés escreveu sob a orientação de Deus, não a lei cerimonial nem a lei moral, que é escrita pelo dedo de Deus. E aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Mas o que levou aquela mulher? Entre eles mesmos, um deles levou ela a se prostituir, porque ele acabou ficando com ela. E aquela mulher agora é levada perante aqueles homens. O veredicto que ela estava esperando seria as pedras sobre ela. E agora alguém pergunta a um cientista: qual foi a sua maior descoberta? Ele responde: eu sou um grande pecador, mas tenho Jesus como Salvador. Aqueles homens ali não reconheceram Jesus como Salvador. Eles eram doutores da lei, eram guardiões
das leis da igreja daquela época. E agora então, Paulo adverte que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não há nenhum ser humano sequer que não seja pecador. Todos dependem da graça salvadora, depende de Jesus Cristo. Portanto, aquela mulher agora pega em adultério, no versículos 4 e 5, onde acabamos de ler, ali ela estava em pé, e entre os homens que apanharam ela flagrante adultério, os homens queriam apedrejá-la, e então os homens também queriam pegar Jesus no contrapé para acusá-lo de alguma coisa. Porém, Jesus ficou em silêncio, escrevendo o pecado daqueles homens na areia. E aí então, quando os homens entenderam que tomaram pela sua consciência, porque eles erraram, eles talvez participaram em algum momento adulterando com aquela mulher. Então saíram um a um, desde o menor ao maior, não ficou um sequer. E então aquela mulher que estava já debruçada, esperando as pedras virem sobre ela, ela ergue então, não vê mais ninguém, e Jesus, só estava ela e Jesus. E Jesus perguntou: cadê os teus acusadores, mulher? Não sei, Senhor. E o próprio Cristo disse: vá, filha, não peques mais, eu te perdoo. A partir de agora guarde os meus mandamentos. E então ali diz claramente que Jesus é a saída para a crise existencial. Só ele desceu ao fundo do abismo, onde estava um homem em completa escravidão. Ali acendeu uma luz de esperança, iluminando o caminho do retorno para uma vida feliz. Um grupo enfurecido de fariseus e escribas arrastavam a mulher, atiraram diante de Jesus e acusaram ela de adultério, e falaram que, de acordo com a lei de Moisés, que manda tais mulheres devem ser apedrejados. E o Senhor que diz? Em desespero, em angústia, a mulher aguardava o veredicto de sua condenação, a morte horrível que seria apedrejamento. Mas, porém, Jesus começou a escrever os pecados daqueles homens na terra: orgulho, egoísmo, falsidade, hipocrisia, mentira, crueldade, assassino, bêbado, sem amor. E então Jesus ergue a sua voz entre vós que estivessem em pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Diante da proposta, da resposta, todos jogaram as pedras no chão. Saiu um a um, todos fomos retirando, mudo e cabisbaixos, em silêncio. A mulher, ao encontrar-se aos pés de Jesus, seu arrependimento sincero e profundo, anseia com todo o anelo na sua alma ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Jesus perguntou: ninguém te condenou? A mulher não ousa levantar a cabeça, apenas responde: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: vá e não peques mais. No livro de Todas as Nações diz: no erguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que a cura da mais grave enfermidade física. Esse arrependimento da mulher tornou-se um dos seus mais finos seguidores. E então o poder de Jesus é tão maravilhoso de transformar aquela mulher pecadora. Maria Madalena libertou de 7 demônios. Lucas capítulo 8, verso 1, verso 2. A sua gratidão por Jesus era tão grande que ela aproveitou para demonstrar um banquete para Jesus. Em Lucas capítulo 7, 37 e 38 diz: eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, então as enxugava com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com unguento. Essa mulher deu a Jesus tudo que ela tinha de mais precioso poderia dar, que é o coração e a vida para Jesus. O fato é que aquela mulher, ao entender o seu pecado, ao entender a sua vida, Jesus operou um grande milagre. E quando a gente volta para João capítulo 8,
a gente tem no livro de Lucas, capítulo 15 e no capítulo 19, dois relatos de milagres que Jesus fez também. O primeiro milagre em Lucas 15 é chamado como o capítulo dos perdidos. Por quê? Aqui você só encontra coisas negativas. Por exemplo, Jesus recebe pecadores, Jesus encontra a ovelha perdida, Jesus encontra a dracma perdida, Jesus encontra os dois filhos, ou os dois irmãos, o filho pródigo que pediu ao pai tudo que tinha de herança, foi para o mundo, e o que estava dentro da casa. Ambos estavam perdidos, mas foi encontrado por Cristo e teve a vida mudada. Lucas capítulo 19 fala da história do fariseu publicano Zaqueu. Ali, aquele homem, Zaqueu publicano, que era cobrador de impostos, ele roubava dos seus compatriotas. Um dia subiu num sicômoro, numa árvore, por ele ser de baixa estatura, para ter um encontro com Jesus. E Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque convém estar na sua casa. E Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Zaqueu confessou todos os pecados para Jesus, restituiu os seus compatriotas 4 vezes mais. E ali houve um grande banquete. Jesus então ofereceu a salvação para Zaqueu e a sua família, e todos ali aceitaram e foram salvos. Portanto, quando a gente analisa Lucas 15, Lucas 19, aqui houve um milagre da transformação, da libertação que Jesus fez na vida dessas pessoas, como diz aqui também. Voltando para João capítulo 8, aqui nós temos algumas lições que podemos aprender com esse capítulo. Primeira lição que Deus nos conhece. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é algo que você precisa na sua vida, mas eu sei que existe um Deus que está disposto a fazer milagre em nossa vida. Primeiro milagre que Ele quer fazer em nossa vida, o milagre espiritual, o milagre que nós tenhamos comunhão plena com Jesus, um milagre para que nós venhamos de fato viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Portanto, Deus conhece a mim e a você muito bem. Segunda lição que eu aprendo desse capítulo 8 de João: Jesus quer fazer milagres em nossa vida, seja ele espiritual, físico, emocional, financeiro, sentimental, social, familiar, profissional, não importa. Jesus quer fazer milagre em nossa vida. Como nós lemos aqui na tela, veja aqui, a maior dádiva que podemos dar a Jesus é o nosso coração, nossa afeição, nosso amor, nosso serviço. Portanto, quando eu e você decidimos fazer a vontade de Jesus, Ele opera milagre em nossa vida. A terceira lição que eu posso aprender desse estudo, dessa pregação, dessa palavra de Deus, que Jesus nos perdoa quando somos sinceros. Notem que a mulher, ela foi humilde, ela foi ali, confessou tudo para Jesus. Jesus a perdoou, transformou, a libertou e ajudou ela a ser uma nova criatura em Jesus Cristo. E a última lição que aprendemos desse João capítulo 8, que Jesus transforma a gente, salva nós para o reino da eterna felicidade. A maior dádiva que nós podemos dar é nosso serviço, é a nossa vida, é a nossa entrega, tudo para Jesus. E Ele faz um convite para mim, para você, amigo: venha fazer parte do grupo dos pecadores arrependidos que queiram entrar na santa cidade. Sabe, uma vez uma pessoa sonhou. Ela sonhou que estava num grupo de pessoas que estava caminhando para o céu. Nesse sonho, ela falou o seguinte: eu não posso entrar nessa cidade, porque eu não ajudei a ninguém a entrar no céu. Ou seja, eu não preguei a palavra de Deus para alguém, eu não dei estudo bíblico, eu não fiz nada para Jesus. Mas Jesus falou: filha, se você crer, arrepender e confessar, eu te darei a vida eterna. Embora nem todas as pessoas serão aquelas que vão pregar na frente da igreja, diante das pessoas, mas o seu testemunho pessoal é uma pregação. Então ela contribuiu para alguém encontrar Jesus,
como alguém levou a palavra de Jesus para ele, para ela, e agora ele está ali no caminho para ser salvo para o reino de Deus. E aquela jovem então acordou daquele sonho, e ela entendeu que o céu é para pecador e para pecador. Portanto, Jesus deseja salvar todas as pessoas. E eu quero terminar lendo com você aqui mais duas citações bíblicas. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, tem algo muito interessante para mim e para você. Salmo 37, 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu e você, amigo, amiga do canal Voz Ativa, da TV Advi, precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, para que Ele nos guie no caminho eterno. Porque a última citação que eu ler aqui, Salmos 139, versos 23 e 24, deixa bem claro o que Deus deseja para mim e para você nessa oportunidade. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, meus amados amigos e amigas, as lições que aprendemos nessa noite de João capítulo 8, da milagrosa transformação que Cristo quer fazer na vida de qualquer pessoa é: Deus te conhece bem, Deus me conhece, Deus nos conhece. Segunda lição: Jesus quer fazer milagre na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Terceira lição: Jesus nos perdoa quando somos sinceros. Quarta lição: Jesus transforma e nos salva para um lar da eterna felicidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: você deseja ir a Jesus da forma que você está? Porque ele fala em João 11, em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você deseja ir a Jesus? Você quer que Ele faça um milagre em sua vida? Eu desejo também. Sabe, hoje existe vários milagres que é feito por aí, mas é feito por outro ser. Jesus, quando faz um milagre, Ele faz um milagre completo. O milagre da transformação, da libertação, da restauração e da vida eterna em Cristo Jesus. Breve Jesus voltará. E o maior milagre é que eu e você estejamos lá no céu com Jesus, livre de pecado, livre de mal e vivendo para sempre com Jesus. Se esse é o seu desejo, cubra sua fonte, ore comigo neste momento. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos abrido a Tua palavra esta noite. Obrigado porque nosso amigo, nossa amiga da TV Advir irá assistir esse vídeo agora à noite, na madrugada, durante o dia, pela manhã, não sei, mas rogamos que Teu Espírito Santo, Senhor, ajude essa pessoa verdadeiramente a praticar, a viver a Tua palavra, entendendo que Jesus deseja fazer milagre da transformação, da restauração e por fim o milagre de nos dar o reino da eterna felicidade para viver para sempre com Jesus. Perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos dê a Tua paz. Fique conosco hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Que Jesus continue sendo a nossa esperança, a nossa salvação e o nosso Senhor de nossas vidas. Rogamos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana, uma excelente noite. Que a graça e a paz de Jesus acompanhem você por onde quer que você for. Um abraço e até o nosso próximo encontro.